Sexta-feira, vamos ler o livro Lar Adventista, terminando hoje o capítulo 18, Deveres e Privilégios dos Cônjuges. Hoje eu vou continuar o tema que estava lendo ontem, solicitações irrazoáveis. Acompanhe comigo a leitura. Quando a mulher sujeita o corpo e o espírito ao domínio do marido, sendo passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando a sua consciência, dignidade e mesmo a personalidade, sabe o que acontece? Perde a oportunidade de exercer aquela poderosa influência que deveria possuir para o bem, a fim de elevar o marido. Você não quer perder. Eu não quero perder. Nenhum de nós gosta de perder. Nós queremos vencer. E por meio de Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por isso nós necessitamos de Jesus Cristo em nossa vida. E Ele deixou o seu representante, aquele que é igual a Ele, o Espírito Santo, para estar em nós e conosco. Busque a Deus pela manhã bem cedo. Peça pela presença do Espírito Santo na sua vida, lendo a Bíblia. E hoje eu vou dar mais uma recomendação de leitura. Mas veja que com Cristo, com Deus em nossa vida, nós podemos exercer um poder que eleva nosso cônjuge. Podemos promover o bem em nosso lar. E é isso que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. E o pastor Natanael Moraes definiu amor na sua tese doutoral como um princípio ativo que promove unicamente o bem. Se tivermos Deus em nossa vida, tanto a mulher quanto o homem irá elevar o seu cônjuge, promovendo e exercendo uma influência poderosa para o bem. Aqui a leitura é para a mulher, mas eu aplico também para o homem, porque nós podemos fazer isso pelas nossas esposas também. Mas continuando a leitura, porque aqui está mencionando a mulher se submetendo ao marido em algo que é degradante, não eleva, sensualidade, paixões vis e baixas. Continuando. Ela podia abrandar-lhe a natureza áspera, e sua santificadora influência poderia ser usada de modo a purificar e polir, levando-o a esforçar-se zelosamente por governar as próprias paixões e ser mais espiritual, para que sejam juntamente participantes da divina natureza. Deus almeja exercer uma influência em nós de tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam mais nós, mas vejam Cristo em nós. Por isso que Pedro, e acompanhado de outro apóstolo, ao entrar no templo, numa porta do templo, encontrando ali um paralítico, olhou para ele e disse: eu não tenho o que você me pede. Ele queria esmolas, dinheiro. Pedro disse: eu não tenho o que você me pede, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Só que antes de ele dizer isso, Pedro olhou para aquele paralítico e disse: olha para nós. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e não vejam nós como vivemos muito tempo atrás em pecado, mas uma nova criatura, transformados por Cristo. Portanto, cheios da divina natureza, da natureza divina, elevando o nosso caráter, buscando as coisas de Deus, sendo mais espirituais, nós vamos nos esforçar para governar as nossas próprias paixões, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Grande pode ser o poder da influência no conduzir a mente a assuntos elevados e nobres. Grande pode ser essa influência. Não é pequena, é grande. Deus coloca sobre nós uma responsabilidade tremenda, mas Ele não nos deixa agir sozinhos. Por isso que o Espírito Santo
está à nossa disposição, não para satisfazer os nossos desejos, mas para que Ele nos influencie para sermos uma influência para o bem de outras pessoas. Acima das baixas condescendências sensuais naturalmente buscadas pelo coração não renovado pela graça, nós podemos ser uma influência poderosa, estando acima dessas sensuais condescendências que um coração não renovado pela graça de Deus busca. Caso a esposa ache que, a fim de agradar ao marido, deve descer a norma por ele mantida, quando a paixão sensual é a principal base de seu amor e lhe rege as ações, sabe o que acontece? Ela desagrada a Deus. O marido já está desagradando a Deus porque quer ter relacionamentos de baixo nível, que causam dor e doença. E a esposa, se aprova essas atitudes do marido, está no mesmo caminho. Ambos desagradando a Deus. E vamos ser sinceros, quando nossos filhos nos desagradam, qual é a nossa reação? O que você acha que Deus faz quando nós desagradamos a Ele? É certo que Deus é muito mais misericordioso e bondoso do que nós, porque Ele é amor. Ele ama incondicionalmente. Mas quando nós agradamos a Deus, é o mesmo que nossos filhos agradando a nós. Nós nos sentimos felizes e fazemos também com que os nossos filhos sejam felizes. Por que ela desagrada a Deus? Porque deixa de exercer uma santificadora influência sobre o marido. Se ela acha deve submeter-se às suas paixões sensuais sem uma palavra de admoestação, ela não compreende o seu dever para com ele e para com o seu Deus. Lembre que nós estamos lendo aqui o capítulo que fala sobre deveres e privilégios dos cônjuges. Um dos deveres da esposa e até do marido é elevar o caráter do seu cônjuge. E se submetendo a essa baixaria, não está elevando o caráter, está, pelo contrário, desagradando a Deus. E ao desagradarmos a Deus, nosso caráter é cada vez mais destruído, é colocado nas mãos do inimigo de Deus. Precisamos e temos um dever para com o marido e para com Deus, para com o cônjuge e para com Deus, de elevar o caráter. Aproveito e lhe peço para ler, falei que ia lhe indicar um texto da Bíblia para ler, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 8, pelo menos dos versos 1 até o 17. Leia, busque a Deus e peça para que o Espírito Santo habite em sua vida, para que você possa vencer essas influências que são, como o apóstolo Paulo menciona, da carne. E Ellen White agora, no livro Lar Adventista, explica um pouco sobre isso. A leitura, finalizando o capítulo 18, diz assim: nosso corpo foi comprado e Jesus pagou um alto preço por nós. As mais baixas paixões têm sua sede no corpo e por seu intermédio operam. As palavras carne ou carnal, ou ainda concupiscência da carne, envolvem a natureza inferior, corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Você percebeu o que eu acabei de ler aqui? A carne, o que é carnal, é de uma natureza corrupta, de uma natureza inferior. Nós temos duas naturezas. A natureza celestial, que Deus nos fez com essa natureza, mas em função do pecado, da desobediência a Deus, temos a natureza carnal, que é vil, que é baixa, que é inferior. Qual delas nós alimentamos mais é a que irá vencer. Mas a carne por si só, o corpo por si só,
ele não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Portanto, é a razão, é a mente, é aquilo que nós decidimos fazer que agrada ou desagrada a Deus. É-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e concupiscências. Como faremos? Devemos infligir sofrimento no corpo? Duas perguntas feitas pela autora para atender a essa, de certa forma, exigência, esse dever que temos para com o nosso cônjuge. Como faremos para ordenar, ou melhor, para crucificar a carne, as tendências baixas dessa caráter inferior, dessa natureza inferior que nós temos? Como faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Ela responde, não. Mas dar morte à tentação do pecado. Os mandamentos de Deus dizem, não matarás. Mas tem uma coisa que nós devemos matar. O pecado que existe em nós. As tentações que sobrevêm para nós. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão animal deve ser sujeita às faculdades mais altas da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não dividido. Só Cristo deve reinar em nossa vida. Somente Deus deve ser soberano em nossa vida. Devemos nos submeter, nos sujeitar somente a Deus. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. E eu disse, o preço foi alto que Jesus pagou. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. Além de sugerir a leitura de Romanos, capítulo 8, versículos 1 até o 17, eu sugiro você cantar do Novinário Adventista o hino Jesus me remiu. Jesus nos resgatou, Jesus nos comprou e pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. Que não seja em vão, que possamos, ó Senhor, crucificar a nossa carne quando ela quer ceder às tentações pecaminosas. Nos ajude a vencermos. E em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Leia sempre o Lar Adventista e a Bíblia Sagrada e sejamos a força da nação.